Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar a delegação da CCP, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer aqueles que são os contributos que aqui trazem, são importantes do ponto de vista da franqueza e da frontalidade que é necessária neste momento que se tomam opções políticas, e da parte da CCP creio que o contributo que fazem é profundamente esclarecedor quanto a isso. Dizer também que nós temos ao longo das últimas décadas assistido a sucessivas alterações à legislação laboral, introduzindo mais precariedade, impondo a retirada de um conjunto de direitos fundamentais, dito flexibilizando aquilo que muitas vezes é utilizado na linguagem dominante, flexibilizando as relações de trabalho, e nunca aconteceu termos hoje, e o país está confrontado... Sr. Presidente, peço desculpa. E vivemos hoje uma situação gravíssima no que diz respeito à taxa de desemprego e também à taxa de precariedade. Naturalmente que estas alterações à legislação laboral, introduzindo mais precariedade, não resolveram o problema nem da produtividade nem no desemprego, e por isso também no que diz respeito a esta proposta de lei, temos a certeza que não resolverá o problema do desemprego, apesar das 5 linhas de preâmbulo que justificam esta proposta de lei dizerem apenas isso. O que sabemos, e há pouco dissemos-lo à CIP e voltamos a colocar aqui, é que não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade. É verdade que nos últimos meses, também por força daquilo que tem sido a destruição líquida de emprego, muitos contratos a termo foram liquidados, passo a expressão, por força da insolvência e o encerramento de muitas empresas, mas também é verdade que significativos inscrições nos centros de emprego vêm por via da rescisão dos contratos a prazo e do que isto significa. Dizer também que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, tem sido à custa do trabalho e dos custos de trabalho e da desvalorização do mundo do trabalho e dos trabalhadores que se tem avançado. Há pouco, no que diz respeito à intervenção do CDS e àquilo que é uma questão que o PCP tem vindo a colocar com muita força e que será discutido na próxima semana, relativamente aos custos de contexto com energia, com combustíveis, com telecomunicações, com matéria-prima, teremos oportunidade, também com taxas e impostos, teremos oportunidade de não discutir retórica, mas um conjunto muito alargado de propostas que o PCP apresentou e que serão discutidas na próxima semana, porque entendemos que o problema da crise económica e social não pode ser um pretexto para destruir direitos fundamentais na vida dos trabalhadores, das suas famílias, mas essenciais ao próprio regime democrático. E entendemos, por exemplo, que se tem insistido muito no que diz respeito a cortes salariais, embaratecimento e facilitação de despedimentos, ao aumento do horário de trabalho, a tudo o que significa desvalorização dos direitos dos trabalhadores, mas não temos assistido a medidas essenciais e muitas mais, há pouco, como a CIP acabou por afirmar, muitas vezes prioritárias, relativamente, por exemplo, a algumas medidas do ponto de vista da alteração à legislação laboral, por exemplo, com rendas fixas no plano de eletricidade e de outros setores que têm um lobby fundamental e com muito poder no nosso país e que seria fundamental para a sobrevivência económica de muitas empresas, sendo que os custos de trabalho não significam mais que outros custos de contexto essenciais. E por isso dizer que Portugal apresenta já uma taxa de precariedade que é a terceira maior da União Europeia, em que cerca de 22% da população ativa tem vínculos precários, e portanto estamos a falar de mais de 1.200.000 trabalhadores que têm um vínculo precário, e naturalmente que isto significa precariedade da sua relação laboral e precariedade da sua vida, da possibilidade de estabilidade e de segurança no emprego e na vida, que nós entendemos que é negativo. Dizer também que no que diz respeito a muitas destas matérias, nós não podemos esquecer que um trabalhador com um vínculo precário tem um custo para a sua empresa ou para o seu serviço 30% inferior a um trabalhador efetivo, e portanto aquilo que nós temos vindo a analisar do ponto de vista da legislação laboral, porque não isolamos esta medida
de um puzzle mais geral de alteração profunda à legislação laboral, que teve agora um revés por parte do Tribunal Constitucional que nós entendemos muito importante e significativo, é que, na prática, o que está a acontecer é a substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Houve uma primeira fase em que o embaraçamento e a facilitação dos despedimentos visava exatamente isso, agora também aquilo que é a generalização da precariedade conhece outra fase. Importa também dizer que, como há 2 anos, o PCP, há cerca de 2 anos, faz em dezembro, se opôs à proposta da renovação dos contratos a prazo, também agora naturalmente o faz. Para nós e para aquela que é a leitura que fazemos económica e social destas medidas, entendemos que não ganha a produtividade, nem ganham muitas empresas o recurso a trabalhadores com vínculo precário quando se trata de um posto de trabalho permanente que devia obrigatoriamente ter um vínculo efetivo. Entendemos que, como foi por exemplo aqui dito da parte do PSD, se existe uma necessidade que não é temporária, esse trabalhador deve ter um conjunto de direitos consagrados que não são consagrados por via dos contratos a prazo. Porque muitas vezes o que é dito é que um trabalhador tem que optar entre a pobreza e a miséria. E o que nós entendemos é que aquilo que está hoje consagrado no Código do Trabalho relativamente à justificação dos contratos a prazo é por si só já profundamente grave e abre muito mais o espectro de contratação na contratação a prazo daquilo que é, por exemplo, a posição do PCP, e já nesta sessão legislativa, nesta legislatura, apresentámos propostas no sentido de limitar a contratação a prazo para casos estritamente necessários, temporários, ou substituição de trabalhadores, ou acréscimo pontual da produtividade. Entendemos que a generalização do recurso à precariedade não é bom para os trabalhadores e para as suas vidas, nem é bom para a produtividade das empresas. Há pouco a CIP interpretou a nossa posição referindo-nos apenas à vida dos trabalhadores, e essa é uma matéria naturalmente muito importante, mas para a própria empresa, para a garantia da produtividade e da qualidade na prestação de um serviço ou de um produto, também não é bom estar sempre a substituir trabalhadores. Para além do custo e da redução de custos de trabalho, há também outras matérias que merecem a nossa atenção, designadamente no que diz respeito aos acidentes de trabalho, do aumento, com a ligação que tem naturalmente com o aumento do horário de trabalho, e portanto nós entendemos que esta proposta é uma proposta negativa, entendemos que não há crescimento económico, nem há desenvolvimento económico e social sem os direitos dos trabalhadores, sem o seu respeito fundamental, e por isso continuaremos também a apresentar propostas no sentido exatamente contrário àquela que é esta proposta. Dizer que o PCP entende que a precariedade não é uma inevitabilidade. Temos vindo a apresentar propostas nesta Casa no sentido de fiscalizar o recurso ilegal à precariedade, mas também da concepção de uma estratégia de fundo de erradicação da precariedade. Propusemos já a assunção de um plano nacional de combate à precariedade, porque entendemos que relativamente a esta matéria deve estar em cima da mesa a mesma força e o mesmo empenho, impondo todos os mecanismos necessários que estiveram, por exemplo, relativamente à erradicação do trabalho infantil. Entendemos que a erradicação da precariedade é uma questão civilizacional, é uma questão de democracia essencial, e portanto continuaremos a insistir neste caminho, porque nós entendemos que a questão da precariedade, a questão dos contratos a prazo, é um instrumento fundamental no agravamento das condições de vida e de trabalho de milhares e milhares de pessoas no nosso país, e por isso continuaremos a bater-nos por ele, e por isso, da parte do PCP, naturalmente que continuaremos, por qualquer remendo que a lei possa ter, a opor-nos relativamente a esta proposta. Dizer que também não podemos estar mais contra a posição que aqui é assumida da parte da CCP, legitimamente por representar os interesses que naturalmente representa relativamente à compensação por caducidade do contrato de trabalho. Nós entendemos que também naquilo que tem sido a facilitação e embaraçamento do despedimento é negativo que estes trabalhadores, vendo o seu contrato a prazo prolongado, tenham depois um corte significativo na sua indemnização. E também não podia deixar de colocar aqui, porque é uma matéria que vem escrita no parecer da CCP e porque foi também enunciado por parte dos senhores representantes da CCP, que relativamente ao contrato temporário de agência temos muitas preocupações relativamente à lei hoje em vigor, e entendemos que, mesmo relativamente à lei em vigor, é necessário reformulá-la tendo em conta os abusos que são conhecidos por parte no acesso a estas empresas, e o que isto significa, por exemplo,
Eu posso dar só um exemplo concreto, não querendo afunilar neste exemplo, por exemplo, um contrato, por exemplo, da EDP, na prestação de serviços, de um serviço permanente à EDP, através de uma empresa de trabalho temporário, e do que significa, por exemplo, no serviço de avarias, que é um serviço essencial nesta empresa, o recurso a uma empresa de trabalho temporário, em que os trabalhadores, por não terem vínculo à EDP e por terem uma empresa de trabalho temporário, têm um salário muito mais baixo, um conjunto de direitos muito menor, apesar de terem que dar a cara naturalmente por esta empresa, e nós entendemos que, aliás, esta lei, esta proposta de lei 168, em muitas matérias, viola o princípio da continuidade dos contratos sucessivos, tratando-os não como uma renovação, mas tratando-os como uma espécie de contrato temporário. Termino mesmo, Sr. Presidente, dizendo que, naturalmente, compreendemos a posição da CCP, infelizmente, ou felizmente, porque a sociedade também é feita de conflito social, o PCP se encontra nos seus antípodas e, naturalmente, a posição que vamos assumir é de que assumimos na generalidade, que é contra esta proposta. Muito obrigada.